A humanidade abriga em seu seio indivíduos cujas características físicas ou mentais transcendem as normas estabelecidas. Quer se trate de proezas genéticas, de resiliência face ao trauma ou de modificações corporais extremas, estes homens redefinem continuamente as fronteiras do possível. Número 10. A história de Johnny Quinn, originário de Millington, no Tennessee, é um testemunho pungente da sobrevivência e da resiliência humana. Com apenas 4 anos de idade, sua vida mudou drasticamente durante um incêndio doméstico devastador. O fogo começou em um galpão atrás da casa da família, depois que uma vela foi acidentalmente derrubada. Em poucos minutos, as chamas envolveram o menino. Sua irmã, Leah, demonstrou uma coragem incrível ao retirá-lo do braseiro, mas os danos já eram catastróficos. Johnny sofreu queimaduras em mais de 95% do seu corpo. Os médicos o colocaram em coma induzido por meses, temendo que ele não sobrevivesse aos ferimentos iniciais. Ao longo de sua vida, ele suportou entre 80 e 100 intervenções cirúrgicas, passando inúmeras horas em fisioterapia. Além das cicatrizes físicas, Johnny teve que enfrentar um intenso tormento emocional, lutando contra a depressão, as zombarias e os pensamentos suicidas relacionados à sua aparência. No entanto, ele se recusou a deixar-se definir pelo seu trauma. Hoje, ele se considera um sobrevivente florescente, usando sua experiência para inspirar outros e militar pela autoaceitação. Seu sonho de se tornar modelo profissional visa abalar as normas de beleza convencionais, provando que a verdadeira identidade reside na força interior e na capacidade de transformar a dor em uma mensagem de esperança universal para todos os que sofrem. Número 9. No Nepal, no distrito remoto de Baglung, encontramos Romesh Darji, um menino de 11 anos, apelidado de o Menino de Pedra pelos habitantes de sua região. Poucos dias após o seu nascimento, sua pele começou a descascar para dar lugar a placas espessas, duras e escamosas. Esse processo anormal transformou progressivamente seu corpo, tornando sua pele rígida e limitando sua mobilidade a ponto de lhe dar a aparência de uma estátua de pedra. Os médicos diagnosticaram uma forma grave de ictiose, um distúrbio genético raro caracterizado por um espessamento extremo da epiderme. Esta condição mergulhou Romesh em uma dor constante, impedindo-o de caminhar normalmente e confinando-o ao seu domicílio. Sua família, vivendo em grande precariedade, inicialmente não tinha meios para financiar os cuidados adequados. Felizmente, graças à atenção mediática mundial, uma ajuda humanitária permitiu a sua admissão no Colégio Médico de Katmandu. Lá, especialistas tentam remover as placas de queratina e melhorar sua mobilidade por meio de terapias intensivas. A história de Romesh ilustra uma resiliência silenciosa diante de uma patologia que parece aprisionar o espírito em uma armadura de pele inflexível, mas a solidariedade humana oferece-lhe hoje uma chance de recuperar uma vida mais digna. Número 8. Em um registro totalmente diferente, Tim Cridland, mais conhecido pelo nome artístico de Zamora, o Rei da Tortura, desafia os limites da percepção sensorial. Este performer é célebre por realizar atos que a maioria das pessoas consideraria insuportáveis. Ele se atravessa com espetos, caminha sobre brasas, engole sabres e deita-se em camas de pregos. O que fascina os cientistas é que Tim parece não sentir dor alguma durante suas demonstrações públicas. Embora nunca tenha recebido um diagnóstico formal de insensibilidade congênita à dor, os pesquisadores que estudaram seu sistema nervoso sugerem que ele possui um limiar de tolerância excepcionalmente elevado. Para Tim, suas proezas não são ilusões de ótica, mas demonstrações do domínio absoluto da mente sobre o corpo. Ele treinou mental e fisicamente desde muito jovem para dissociar a sensação física do sinal de sofrimento enviado ao cérebro. Ao transformar seu corpo em um laboratório vivo, Tim prova que os mecanismos da dor ainda são amplamente misteriosos e que a vontade pode, às vezes,
curto-circuitar as respostas biológicas reflexas do organismo humano, abrindo perspectivas fascinantes sobre o controle mental. Número 7. A história de Rory Curtis, um talentoso ex-jogador de futebol britânico, explora os meandros imprevisíveis do cérebro humano após um trauma violento. Em 2012, aos 25 anos, Rory foi vítima de um grave acidente rodoviário envolvendo 6 veículos na rodovia M42. Sofrendo uma hemorragia cerebral maciça, ele permaneceu em coma por 6 dias. Ao acordar, ocorreu um fenômeno estupendo. Rory começou a falar francês fluentemente, uma língua que ele não estudava seriamente desde os tempos de escola. Mais estranho ainda, ele estava convencido, por um tempo, de ser o ator de Hollywood Matthew McConaughey. Os neurologistas acreditam que suas lesões cerebrais desencadearam o que é chamado de síndrome do sotaque estrangeiro, desbloqueando áreas de memória dormentes ou reorganizando circuitos linguísticos de maneira inesperada. Embora sua fluência em francês tenha diminuído com o tempo, este incidente mudou radicalmente sua perspectiva de vida. Rory abandonou sua carreira esportiva para se tornar barbeiro, privilegiando uma existência mais serena e ancorada na realidade. Seu caso continua sendo um dos exemplos mais fascinantes da plasticidade cerebral e de como um choque pode liberar capacidades cognitivas insuspeitadas. Número 6. Stephen Wiltshire, apelidado de A Câmera Humana, possui um talento artístico que desafia as leis clássicas da memória visual. Diagnosticado com autismo durante a infância, Stephen teve dificuldades de comunicação pela fala por muito tempo, encontrando no desenho seu único meio de expressão. Sua capacidade fenomenal consiste em observar uma paisagem urbana complexa apenas uma vez e reproduzi-la de memória com absoluta precisão arquitetônica. Em 2009, após um voo de apenas 45 minutos sobre Roma, ele desenhou um panorama completo da cidade, incluindo cada janela, cada ruela e cada monumento histórico sem o menor erro. Suas obras, representando metrópoles como Tóquio, Nova York ou Londres, estão expostas no mundo inteiro. Stephen não se limita a desenhar. Ele registra dados visuais massivos que restitui com uma fidelidade quase sobrenatural. Sua trajetória mostra como uma neurodivergência pode se traduzir em um gênio específico, transformando uma diferença percebida como deficiência em uma contribuição artística importante para a humanidade, provando que a mente humana pode funcionar como um scanner de alta precisão. Número 5. A transformação de Justin Jedlicka, mundialmente conhecido como o Ken humano, levanta questões sobre estética e identidade pessoal. Ao contrário daqueles que buscam corrigir um pequeno defeito, Justin considera seu próprio corpo como uma tela artística em perpétua evolução. Tendo submetido-se à sua primeira rinoplastia aos 18 anos, ele acumulou desde então mais de 1.000 intervenções estéticas. Sua aparência atual é fruto de implantes personalizados que ele mesmo projeta para seus ombros, peito, abdominais e braços. Para Justin, a cirurgia plástica não é um simples procedimento médico, mas uma forma de autoexpressão radical que visa atingir um ideal de perfeição escultural e futurista. Embora seus detratores o acusem de promover padrões de beleza tóxicos ou de sofrer de dismorfia corporal, ele assume plenamente sua jornada. Ele rejeita a ideia de parecer natural, preferindo tornar-se uma obra de arte viva e artificial. Sua filosofia baseia-se na ideia de que o corpo não é uma fatalidade biológica, mas um suporte que pode ser modelado de acordo com sua própria visão criativa, desafiando assim as expectativas convencionais da sociedade moderna. Número 4. Na Rússia, Kirill Tereshin atraiu a atenção do mundo inteiro por uma razão muito mais sombria e controversa. Apelidado de Popeye devido aos seus braços desproporcionais, este jovem injetou massivamente Synthol, um óleo de preenchimento muscular, em seus bíceps
para obter um volume instantâneo, sem esforço físico prolongado. O que começou como uma busca por celebridade nas redes sociais, rapidamente se transformou em um pesadelo médico. Seus braços atingiram proporções monstruosas e começaram a necrosar, com os tecidos musculares sendo destruídos pela substância química. Os médicos o alertaram que ele corria risco de amputação, ou até mesmo de morte por septicemia. Em 2021, Kirill teve que passar por várias cirurgias de emergência para remover os tecidos danificados e o óleo endurecido. Hoje, ele expressa arrependimento e usa sua plataforma para alertar sobre os perigos das modificações corporais extremas, motivadas pela busca de validação digital. Sua história é um aviso brutal sobre os excessos da vaidade na era da internet e a fragilidade do corpo diante de substâncias artificiais. Número 3. Uma imagem marcante circula com frequência, a de um homem levantando um carro acima de sua cabeça com facilidade aparente. Este feito, que parece desafiar as leis da gravidade e da força humana, suscita inúmeras questões. Trata-se de força pura vinda de um treinamento titânico, de um momento de adrenalina excepcional ou de uma predisposição genética fora do comum. Este tipo de demonstração confunde a linha entre o humano e o sobre-humano. Ela lembra que a estrutura muscular e nervosa de certos indivíduos lhes permite realizar proezas que a ciência, às vezes, tem dificuldade em explicar. Esses momentos de força bruta ilustram nosso fascínio por recordes e limites físicos. Eles mostram que a humanidade possui reservatórios de força ocultos que só se manifestam em condições extremas, revelando a potência latente do aparelho locomotor humano quando levado ao seu auge. Número 2. Um destino trágico semelhante atingiu Valdir Segato, o Hulk brasileiro. Obcecado pelo tamanho de seus músculos após um período de dependência química, onde se tornou muito magro, Valdir recorreu às injeções de Synthol para transformar seu físico. Seus bíceps atingiram o tamanho recorde de 23 polegadas, aproximadamente 58 centímetros, dando-lhe a silhueta de um personagem de desenho animado. Apesar dos repetidos avisos do corpo médico sobre os riscos de infecções e lesões nervosas irreversíveis, Valdir continuou suas práticas perigosas, afirmando que gostava da atenção e do caráter único de sua aparência espetacular. Infelizmente, ele faleceu em julho de 2022, no dia de seu 55º aniversário, após graves problemas respiratórios. Embora a causa direta de sua morte não tenha sido oficialmente ligada ao Synthol nos relatórios iniciais, muitos especialistas concordam que o uso prolongado dessas substâncias exerceu uma pressão insuportável sobre seu sistema cardiovascular. Sua morte recorda o preço por vezes mortal da busca pela glória artificial e as consequências psicológicas da dismorfia. Número 1. Robert Bobrovsky, nascido na Romênia no ano 2000, tornou-se conhecido como um dos adolescentes mais altos do planeta, atingindo a incrível altura de 2,31 metros. Diferente de muitos gigantes cuja estatura se deve a um distúrbio da hipófise, o tamanho de Robert é puramente genético, vindo de pais que já eram muito altos. Esse dom biológico o levou aos Estados Unidos para seguir uma carreira no basquete universitário. No entanto, sua estatura extrema veio acompanhada de imensos desafios físicos, notadamente dores articulares crônicas e dificuldade em manter um peso corporal saudável. Embora sua trajetória esportiva não tenha atingido os picos esperados da NBA, Robert soube dar a volta por cima explorando o cinema, aparecendo notadamente no filme de ficção científica Alien Romulus, onde sua silhueta única serviu perfeitamente à estética do filme. Sua história ilustra que traços físicos fora do comum são tanto fardos quanto oportunidades, exigindo uma adaptação mental constante a um mundo que não foi projetado para tais dimensões espaciais. Número 11. Momento de casos imprevistos. No coração de uma planície árida, uma proeza hercúlea desafia as leis da física.
Um colosso com musculatura fenomenal levanta um ônibus maciço com a ponta dos braços, manifestando uma força bruta absoluta. Este titã imóvel, emoldurado por vestígios rurais e um céu ameaçador, encarna uma potência surrealista. Cada fibra do seu ser expressa um domínio total, transformando esta paisagem melancólica em um verdadeiro teatro de lenda humana atemporal. Ele criou um nome só para si, o Novo Hércules. Na sua opinião, esta imagem é real ou não? Deixe seu comentário no espaço abaixo. Este compêndio explora os confins da condição humana através de 11 retratos de indivíduos com faculdades ou aparências extraordinárias. De milagres de resiliência a mutações genéticas, passando por modificações corporais extremas, estes relatos questionam nossos limites físicos e mentais. Entre ciência e lenda, este texto traça um panorama fascinante da singularidade e da transcendência humana.